Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Hilário Rocha, com o tema Deus, Criador e Pai. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Amados irmãos, muito boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos presenteie com um encontro bastante produtivo. Nós queremos saudar a todos de uma forma bastante efusiva, fraterna, desejando que esses momentos que aqui passaremos revertam em alegria, em equilíbrio, em bom ânimo, em esperança para todos aqueles que estejam participando desta atividade. E nós iniciamos a nossa fala rogando aos amigos espirituais que possam orientar as nossas palavras, para que elas sejam de lenitivo, de reconforto, de esperança, e, acima de tudo, de confiança ilimitada no Pai Criador. Meus irmãos, milhões de estrelas foram colocadas no céu por um Deus. Milhões de nós erguemos os nossos olhos para o céu, na direção deste Deus. Muitas são as trilhas humanas que se conjugam no caminho que conduz a Deus. Esse Deus é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Muitas são as formas de se conectar com Deus. Nas orações que fazemos, cada um de nós está se ligando a Deus. Um Pai que a todos ama sem distinção. Meus irmãos, minhas irmãs, não se sintam excluídos depois que Deus terminou, completou a obra da sua criação. Porque o seu Deus, o meu Deus, é o nosso Deus, é o único Deus. Esses versos que nós repetimos aqui, na verdade, eles são a tradução livre e espontânea de uma canção muito conhecida chamada One God, do inglês, um único Deus. Canção esta que foi interpretada pela cantora Barbra Streisand. E na tradução desta canção, nós podemos perceber que muitos cantores, muitos artistas, eles se referem a Deus, eles se reportam a Deus como Pai, como Criador, como fonte da vida, como fonte de tudo o que existe na obra da criação. E nós podemos perceber, analisando estes versos, ou então ouvindo esta canção, e agora nós aproveitamos para tranquilizar a todos, porque nós não sairemos cantando aqui, até porque não temos vocação para isso. Mas analisando esses versos, nós percebemos que muitos são os artistas, muitos são os cantores que falam de Deus, que compõem melodias belíssimas falando do Criador. E esses artistas, esses cantores, nada mais são do que médiuns maravilhosos, médiuns das belezas eternas, como diz Emmanuel, através do saudoso Chico Xavier na obra O Consolador.
Emmanuel fala que a arte, ela tem os seus momentos de inspiração, e os artistas são os médiuns das belezas eternas, porque sob forte influência do plano espiritual, dos espíritos ligados à arte, dos grandes artistas do mais além, essas criaturas conseguem ser instrumentos de Deus, falando das maravilhas que o Pai fez e concitando todas as criaturas humanas à fraternidade. É uma pena que muitas vezes nós, criaturas humanas, nós, homens e mulheres modernos, nos enclausuramos nas nossas religiões e não poucas vezes nós excluímos do amor de Deus o resto da humanidade. E, no entanto, meus irmãos, Deus é um só. Deus é único, Deus é imaterial, Deus é imutável, Deus é eterno, Deus é soberanamente justo e bom, onisciente, onipotente e onipresente. E muitas vezes nós nos arvoramos, como criaturas ainda pequenas que somos, nos arvoramos em grandezas, elegemos preconceitos, criamos exclusividades e nos damos o direito de selecionar quem é merecedor e quem não é merecedor das heranças do universo. E, no entanto, meus irmãos, Deus é o Criador de todos nós. Cada um de nós é um filho muito bem amado pelo Pai. E o amor que o Pai tem por cada um de seus filhos é incomensurável. Nós não temos a menor condição de avaliar, de imaginar a extensão do amor deste Criador, que nos fez a cada um de nós à sua imagem e semelhança, porque Ele nos criou da luz das estrelas, fomos criados da luz das estrelas, fomos criados simples e ignorantes, mas em potência, com todos os atributos em potência, com todas as potencialidades, com todas as perfectibilidades. É bem verdade, meus irmãos, que cada um de nós busca um lugar ao sol. Cada um de nós tem, nas fibras mais profundas, nas dobras mais secretas do nosso ser, nos subterrâneos da nossa personalidade, cada um de nós, nos nossos arcanos, deseja se aproximar cada vez mais do Pai. Cada um de nós tem essa vontade de se alçar ao Criador, de se elevar até Ele, de ter um lugar ao sol, um lugar de paz e de amor, um lugar de alívio, um lugar de paraíso. E as religiões, meus irmãos, elas são caminhos que nos indicam a rota desta ventura suprema. E as religiões, elas devem nos unir como criaturas, não nos separar. A separação, meus irmãos, ela ocorre por conta da nossa inferioridade. Mas o Pai sabe muito bem disso. O Pai sabe perfeitamente que cada um de nós, os seus filhos, somos os alunos da vida. Somos alunos matriculados na escola da vida,
em regime de aprendizado e que temos graus evolutivos diferentes. Essas diferenças, elas existem e elas fazem parte do processo evolutivo. E cada um de nós, meus irmãos, cada um de nós tem uma ideia diferente do Pai Criador. E Ele sabe perfeitamente disso, que cada um de nós o sente, cada um de nós o percebe de maneiras diferentes. Mas o Pai nos ama a todos, independentemente da maneira pela qual Ele seja ou não seja reverenciado. Deus é este Pai maravilhoso que acompanha atentamente a caminhada de todos os seus filhos. E o Pai Criador, meus irmãos, Ele nos dá a oportunidade de conhecer o universo, de travar contato com todas essas maravilhas da criação. E quanto mais nós vamos travando contato com o universo, mais nós vamos percebendo a nossa condição de criaturas e a infinidade, a infinitude do amor do Criador, causa primária de todas as coisas e soberanamente perfeito em todos os seus atributos. Nós tivemos um começo, nós fomos criados por Deus, saímos da luz das estrelas das suas mãos misericordiosas. Deus não teve começo, Ele é eterno, Ele existe desde sempre. Se Ele tivesse sido criado por alguém, este alguém que o criou teria visto mais coisas do que Ele viu, teria conhecimento de mais coisas, saberia mais coisas do que Ele sabe, do que Ele conhece. E este suposto Criador de Deus é que faria jus ao posto supremo da criação. E Deus, assim como Ele não teve começo, Ele não terá fim jamais, porque Ele é soberanamente justo e bom, Ele é imutável. O universo é regido pelas suas leis soberanas, pelas suas leis equânimes, sábias e perfeitas, leis que atuam com uma precisão cirúrgica, sem a menor fissura, sem a menor falha que nós possamos imaginar. E a cada dia, meus irmãos, que nós vamos aprendendo em nossas vidas, em cada instante em que vamos conhecendo o universo, nós vamos nos extasiando. Nós entramos num profundo êxtase, porque nós sentimos o quanto é bom, o quanto é belo, o quanto é agradável, o quanto faz bem para cada um de nós sabermos da existência de um Pai de amor que nós temos. E se nós fizermos uma listagem das grandes maravilhas que existem no universo, e nós poderíamos aqui enumerar algumas: o perfume de uma flor, o canto de um pássaro, o sorriso de uma criança, a bênção maravilhosa do corpo físico, que se constitui numa verdadeira outorga para nós, espíritos encarnados, num verdadeiro presente, numa dádiva linda do Criador, essa máquina maravilhosa de mais de 60 trilhões de células, trabalhando em uníssono
em regime de harmonia, de coordenação perfeita, recebendo os comandos, ainda que imperfeitos, de cada um de nós, nós só temos motivos para nos extasiarmos, para nos encantarmos com a maravilha da criação de Deus. Quando um espírito encarna na terra, quando um espírito vem ao mundo, os primeiros gritos da criança são de choro, quando os pulmões do recém-nascido se repletam do oxigênio, dessa fonte de vida, desse gás que leva a vida, que leva a saúde, que leva equilíbrio, que leva força para toda esta maquinaria física. Quantas bênçãos nós encontramos, meus irmãos, na fisiologia humana, nessa possibilidade bendita de locomoção que nós temos, recebendo a bênção de abrir os olhos a cada manhã, de nos levantarmos do leito, abrirmos a janela do dormitório, onde tivemos a bênção do repouso, e contemplar a maravilha do céu azul, a beleza dos raios solares. E agora, nesta estação do inverno, por que não contemplar também as manhãs, que apesar de nubladas, são bênçãos maravilhosas de vida, convidando-nos a agradecer, a louvar ao Criador. Quantas bênçãos inumeráveis, meus irmãos! O andar trêmulo de um vovô, de uma vovó, os cabelos embranquecidos desses irmãos, representando a neve da sabedoria acumulada ao longo de anos e anos de vida, de luta, de aprendizado e de experiência. Tudo isso, meus irmãos, são bênçãos que nós vamos aprendendo a compartilhar com os demais filhos de Deus como nós, que são os filhos amorosos da criação, filhos de Deus, que são os filhos desta terra, filhos do sistema solar, filhos dos orbes, filhos das galáxias, filhos desses mundos inumeráveis que se estendem no espaço sideral, filhos pertencentes a moradas das quais nós nem fazemos ideia, filhos que estão estagiando nesse grande universo, nessas moradas que a ciência ainda não atingiu, mas que são todos filhos de um mesmo Deus, filhos de um mesmo Pai. E a criação de Deus é uma obra maravilhosa. Allan Kardec, em A Gênese, como concurso do plano espiritual, ele nos mostra na primeira parte do livro a beleza da criação, os milagres da criação. Quando nós encontramos o primeiro milagre de Deus, a primeira bênção do Pai, quando ele diz: faça-se a luz, e a luz foi feita, que os filósofos conceituam como Fiat Lux. O Fiat Lux está registrado no livro do Gênesis, o primeiro livro da Sagrada Escritura, o primeiro livro do Primeiro Testamento. E os irmãos que ouvem as nossas despretensiosas exposições sabem que nós temos um carinho muito grande pela Sagrada Escritura. Nós passamos horas muito agradáveis estudando a Sagrada Escritura, estudando o Primeiro Testamento,
que contém toda a obra de Moisés, os livros proféticos, livros históricos, livros sapienciais, como o livro dos Salmos, o livro do Eclesiastes, o livro dos Provérbios, o livro do Eclesiástico e o livro do profeta Jó, são livros sapienciais, livros de filosofia. São livros escritos de uma forma poética, de uma maneira romanceada, mas que revestem-se de uma beleza profunda e que trazem toda a sabedoria do Criador. Quando Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, nesse momento, o amor do Criador jorrou em profusão sobre o universo. Quando Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, o ato de amor do Pai proporcionou que a terra se desligasse do Sol. A terra era uma massa incandescente, uma nebulosa que havia se destacado do Sol, e em toda a sua superfície, em toda a sua constituição, as substâncias estavam em estado liquefeito, numa temperatura altíssima, impossibilitando a instalação da vida na sua superfície. Foi então que, quando o Pai disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, num primeiro momento, essa massa incandescente, imprópria para a manifestação da vida, ao receber o comando do Criador, imediatamente essa massa incandescente passou a receber o carinho, a atenção, o cuidado, o zelo e a misericórdia deste Pai pródigo de bênçãos, deste Deus de amor e de justiça, deste Deus de paz e de tranquilidade, desta fonte generosa de vida abundante. Nesse momento do faça-se a luz, e a luz foi feita, foi mobilizada toda uma equipe de engenheiros siderais, de espíritos de elevadíssima hierarquia, especializados na criação de mundos, sob o comando, sob a tutela do Pai Criador. E um desses espíritos foi Jesus, conforme diz Emmanuel, em A Caminho da Luz, logo no início da obra psicografada por Chico Xavier. Toda uma equipe de engenheiros siderais, orientada por Jesus, recebeu os comandos divinos para que a terra fosse elaborada em 6 dias e no 7º dia Deus descansasse. Uma alegoria perfeita, uma linda poesia para mostrar o poder do Criador. E em A Gênese, Kardec explica perfeitamente esses 6 dias da criação, os diversos períodos e fases pelos quais a Terra passou, períodos esses em que a temperatura da superfície planetária foi diminuindo gradativamente em milhões e milhões de anos, para que houvesse o assentamento das camadas geológicas, o resfriamento dessas camadas e a implantação da vida gradativamente na superfície planetária. O aparecimento do protoplasma, essa gelatina contendo no seu bojo
as mais variadas proteínas, desde as mais simples até as mais complexas, isso foi favorecendo ao longo de milhares e milhares de anos de luta, de evolução, de conhecimento, de experiência, de aprendizado. Isso foi favorecendo o aparecimento de toda a escala zoológica na face da Terra, desde a ameba a se movimentar através de contrações rudimentares até o aparecimento dos organismos mais complexos, das formas primitivas que mais tarde, depois de milhões e milhões de anos, deram origem às formas mais rebuscadas, possibilitando a encarnação dos primeiros espíritos já na forma humana para habitar o planeta Terra. Tudo isso numa sequência gradativa maravilhosa, num encadeamento fantástico, como diz Kardec, na questão 540 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec fez uma pergunta fantástica aos irmãos espirituais. O que dizer desses pequenos animáculos que formam recifes, contribuindo para os grandes ecossistemas marinhos e a instalação da vida nos mares? Teriam esses pequeninos animálculos alguma função no contexto da criação? E os espíritos responderam: tudo na natureza se encadeia, tudo segue uma programação estabelecida por Deus. Minerais, animais e plantas estão cumprindo os desígnios da criação. Esses animais tão pequeninos que se juntam, formando os recifes de coral que sustentam os ecossistemas marinhos, são os agentes dos quais Deus se utiliza para o cumprimento da sua obra no contexto da criação. Porque tudo se encadeia no universo, desde o átomo até o arcanjo. A natureza não dá saltos. Aquele que hoje é um arcanjo, um dia também já foi um átomo. Então nós podemos perceber, meus irmãos, o poder criador de Deus, a sapiência de Deus, o encadeamento lógico e natural de toda a obra da criação. E neste contexto, meus irmãos, a beleza do instinto de conservação, que ensina cada criatura a prover as suas necessidades e a colaborar numa grande lei moral da vida chamada lei do progresso, que tem como contrapeso também a destruição, lei de progresso e lei de destruição, instinto de conservação e instinto de destruição. Duas manifestações extraordinárias do poder da vida, do poder de Deus. É necessário, dizem os espíritos, que tudo se destrua, não para que tudo acabe, não para que tudo desapareça, não para que tudo se aniquile, mas para que tudo renasça, para que tudo se transforme, para que tudo se encadeie para uma ordem melhor, uma ordem mais lógica, mais aperfeiçoada e mais renovada. Portanto, a destruição existe não como fim tétrico da criação, mas para a renovação, para o aperfeiçoamento. E Deus está sempre, meus irmãos, no comando de tudo. Nada acontece sem a sua extraordinária aquiescência. Não cai uma folha de uma árvore sequer, se não for de sua vontade.
Os animais, nossos companheiros de evolução, nossos irmãos sencientes, que têm inteligência, que têm sentimento, são uma das manifestações mais lindas do poder criador. Quanta beleza nas manifestações dos animais! Quanto amor nós vemos nas espécies animais com sentido de família! O elefante, por exemplo, é um animal que valoriza muito a família. A mamãe elefante cuida de seus filhos, mas ao mesmo tempo, quando as circunstâncias se tornam necessárias, a mamãe elefante também serve de babá para os outros filhotes de outras mamãezinhas elefantes. Que não dizer da sociedade das abelhas, profundamente organizada, onde a lei do trabalho se manifesta nas suas mais variadas nuances. As formigas têm um grande senso de solidariedade, um senso de comunidade. Todas elas se ajudam, nenhuma delas se acomoda. A capacidade de adaptação que nós encontramos nas aves, por exemplo, nas andorinhas que vibram, nas andorinhas que migram em massa e que vibram, transmitindo a sua linguagem umas para as outras, tudo isso, meus irmãos, é o resultado do poder criador, do poder incomensuravelmente grande do Pai em sustentar a vida, em promover a vida nas suas mais variadas nuances. E o Espiritismo, meus irmãos, ele reconhece o poder de Deus, porque o Espiritismo vem de Deus. O Espiritismo é uma religião que está no mundo amando do Criador, sob o patrocínio de Jesus, porque foi Jesus que mandou o Espiritismo na Terra para que nós pudéssemos desfazer essa imagem de um Deus punitivo, de um Deus exclusivista, de um Deus vingativo, a fim de que compreendêssemos o Deus de amor, o Deus de misericórdia, que ama cada um de seus filhos por igual, que nos ama desveladamente, desmesuradamente. Nós não temos ideia, não temos condição de avaliar o amor do Pai Criador por cada um de nós. Em cada canto do universo está a manifestação da ternura de Deus, do amor de Deus. E é claro, meus irmãos, que o descanso de Deus no sétimo dia não significa a ociosidade do Criador, mas significa, sim, a aventura do Criador, a alegria que Deus experimenta ao ver a sua obra completa, ao ver a sua obra estabelecida, ao ver a sua obra sempre caminhando num dinamismo fora do comum, porque Deus não é estático, Deus é dinâmico, e esse dinamismo de Deus foi definido por Jesus, quando ele disse: meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Deus continua trabalhando sempre, Deus continua criando, Deus continua fomentando a vida em todos os campos, em todos os lugares. É uma pena, meus irmãos, que muitas vezes nós nos separamos em diferentes religiões, quando as religiões deveriam nos unir ao invés de separar. Essa separação, ela ocorre muitas vezes por nossa conta, na maioria das vezes pelo fanatismo. E nós vemos hoje essas guerras onde o nome de Deus é utilizado como pretexto, guerras de natureza religiosa. Kardec, no capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo,
moral estranha, ele nos fala dos malefícios que as guerras religiosas proporcionaram para a humanidade, do sangue que foi derramado em nome de Jesus e continua sendo derramado até hoje, nos mesmos lugares pelos quais Jesus passou. Isso nos deixa muito chateados, muito entristecidos, porque nós vemos vidas sendo ceifadas, vidas que poderiam ser proveitosas, que poderiam ter um curso bem diferente do que esse curso bélico sob o patrocínio das armas. Mas, ao mesmo tempo, a nossa grande esperança repousa em Deus. A grande alegria que nós temos como espíritas é a de saber que nós podemos mandar orações para os nossos irmãos que estão guerreando. A chance que temos de mandar orações pelo nosso planeta, de auxiliarmos como instrumentos do Criador nesta transição planetária, tão dolorida, mas também necessária. E a felicidade de saber que Deus está no comando de tudo. Uma leitura dos últimos capítulos do livro A Gênese, a geração nova, sinais dos tempos e a nova geração, nos dá uma ideia muito clara do quanto Deus se preocupa conosco, do quanto Deus está interessado no nosso progresso, a fim de que vivamos melhor, que vivamos mais amorosamente, nos auxiliando uns aos outros, estabelecendo a fraternidade nos corações. Deus realmente é este Pai que está sempre nos ajudando. E o Espiritismo nos fala desse Deus amor, desse Deus vida, desse Deus que não castiga e que também não promove ninguém, porque a lei de Deus é toda de renovação de caminhos, de reestruturação de vidas, de estimulação de progresso, de fomentação de novas oportunidades, de formação de elementos novos para auxiliar as criaturas, desde a mais elevada até a mais endurecida. E a grande alegria que nós temos hoje no Espiritismo é a de saber que nenhum filho de Deus está apartado da misericórdia do Pai. Por mais grave que tenha sido a falta que qualquer um de nós tenha cometido, por mais que nós tenhamos desperdiçado oportunidades de progredir, nós sabemos que nas dobras mais íntimas do nosso coração existem germes amorosos, elementos fraternos. Nas dobras mais íntimas do homem mais endurecido na face da terra, existe o carimbo de Deus, o amor em potência, os germes fraternos e amorosos em estado de latência. Isso existe nas dobras mais profundas de cada um de nós. E mais dia menos dia, meus irmãos, nós despertaremos para esta beleza, para esta maravilha, que é o poder criador do Pai. Conta-se que Adolf Runte, um fazendeiro muito rico norte-americano, dono de grandes lavouras da Flórida, um homem extremamente bem-sucedido, estava viajando de Nova York para Miami, junto com um amigo muito querido. Os dois faziam uma viagem de ônibus e, a certa altura dessa viagem, Adolf Runte se vira
para o seu amigo e diz assim: imagine, Fred, como as pessoas falam bobagem. Você viu que na nossa cidade estavam comentando a respeito do meu pai, que já morreu há muito tempo? Estavam circulando alguns comentários bobos, algumas histórias bestas, idiotas, que o espírito de meu pai teria se comunicado numa sessão através de um médium, falando de generosidade, falando de regeneração e de virtude. Afinal de contas, o que pretendem esses afanosos espíritas? O que pretendem esses aparatos de médiuns, de fenômenos, de mensagens, de reuniões fenomênicas, falando da suposta presença de mensageiros invisíveis de Deus? Onde que Deus quer chegar através dos seus imaginários mensageiros? E quando Adolf começou a fazer esse comentário, o seu amigo muito atento respondeu: eu também penso exatamente como você. Eu acho que você está coberto de razão, porque hoje tudo é aperfeiçoamento, tudo é evolução, até mesmo as crianças, até mesmo um menino de tenra idade sabe o que é progresso, sabe o que é tecnologia, sabe o que é evolução. Você acha que Deus, que esses espíritos vão se intrometer nisso, rapaz? Tudo é progresso, tempo é dinheiro, o tempo é uma mercadoria cara. Nós não temos tempo para ficar perdendo com Deus, com esses aparatos de espíritos, de médiuns, de mensagens, de fenômenos, com essas babaquices que o espiritismo está tentando implantar na Terra. Ou a gente fica com Deus, ou a gente fica com a evolução, meu caro. E eu, entre Deus e a evolução, é claro que eu vou escolher a evolução. Eu não sou esses missionários religiosos choramingas, essas criaturas fracassadas que se apegam a Deus, que se apegam à religião. Esse tal de espiritismo, isso é coisa de gente fracassada. Bons espíritos, o que é isso, rapaz? Bom é vencer na vida como nós vencemos. Bom é ser empreendedor como nós empreendemos. E assim a viagem foi continuando, os outros passageiros, ouvindo a conversa, até se interessaram pelo bate-papo dos dois. Quando eles chegaram à Flórida e logo desembarcaram, não passou muito tempo, Adolf Runte recebeu uma mensagem telefônica de um dos funcionários de uma grande fazenda na Flórida, dizendo que a sua enorme plantação de laranjas, aquele laranjal que ele tanto amava, havia sido varrido por um furacão impiedoso. Quando Adolf Runte recebeu essa notícia, o chão fugiu aos seus pés e ele teve a impressão de que o universo se derramava sobre a sua cabeça. Imediatamente ele se dirigiu para a fazenda e lá, para a sua desolação, para o seu imenso desconforto, ele teve a ocasião de ver tristemente centenas e centenas de árvores mutiladas, retorcidas, mortas, e aquilo foi uma injeção de tristeza para o seu coração. Mas ele, um grande fazendeiro, acostumado com intempéries,
não com uma intempérie daquela monta, é verdade, mas ele, acostumado com aquele tipo de ocorrência, imediatamente raciocinou e determinou que todos os funcionários da sua fazenda, que os seus filhos que estavam ausentes naquele momento, inclusive ele próprio, que todos formassem uma grande força-tarefa. E nesta força-tarefa, os seus filhos, todos os funcionários da fazenda, o seu amigo Fred e ele, Adolf, em 5 dias de trabalho ininterrupto, sem dormir, eles conseguiram recuperar aquele laranjal. E a sua fazenda recebeu o reconforto, a reconstrução, a recuperação e a restauração da vida. No 6º dia, depois de tanto trabalho, enfim, Adolf Runte pôde repousar no seu leito e dormir sossegadamente. Mas a providência divina que está sempre presente, a providência divina generosa, Deus Pai, o Criador, se aproveitou deste momento de sono de Adolf Runte. E durante o sono físico, Adolf Runte, desdobrado do corpo físico em espírito, se encontra com seu pai. E seu pai, muito jovial, sorridente, se aproxima dele e lhe diz: filho querido do meu coração, por que você se refere a Deus com tanto desdém? Veja só, meu filho, se você, os meus netos, todos os funcionários da nossa grande fazenda, imperfeitos como vocês são, conseguiram recuperar em 5 dias de trabalho uma enorme plantação de laranjais, você acha que Deus, o Pai soberanamente bom, e os bons espíritos que são os agentes do seu amor, não estão interessados na melhoria da espécie humana? Se vocês que são tão imperfeitos conseguiram fazer um trabalho belíssimo recuperando uma fazenda, o que não fará Deus? O que não farão os bons espíritos pela vida de vocês? Por que, meu filho, você insiste em negar a Deus? Por que, meu filho, você insiste em dizer que religião é coisa de gente que não tem o que fazer? Por que, meu filho, você insiste em negar a ação dos bons espíritos, que são os fomentadores da vida, os embaixadores da esperança, os ministros de Deus obedecendo às suas ordens? Por que, meu filho? Por quê? Põe a mão na consciência, meu filho, e reconheça as bênçãos de Deus que você recebe todo dia. Foi graças à misericórdia do Pai que você recuperou esta fazenda para que ela transmitisse mais vida, mais perfume, mais alimento, mais trabalho e mais alegria para todo mundo. E você ainda quer fazer opção entre Deus e a evolução, meu filho? A evolução está nas leis de Deus. A evolução se faz pelas leis de Deus, que são soberanas, sábias, perfeitas, justas, equânimes. A evolução está no poder de Deus. Então, meu filho, em vez de você decidir entre Deus e a evolução, escolher um ou outro, escolhe os dois.
Fique com Deus e fique com a evolução, porque a evolução está nas leis de Deus, que são todas de amor, de misericórdia, de recomeço, de restauração, de perdão, de fraternidade. Fique com os dois, meu filho, e você perceberá como seu pai é feliz desse outro lado da vida. Porque a vida é sempre vida, meu filho. Aí onde você está, ou cá onde estou eu. A vida é estuante, é belíssima, é florescente, é genuína, é maravilhosa em todas as vertentes do universo. Fique com Deus e fique com a evolução. E você perceberá o poder do Criador que te criou da luz das estrelas. E quando Adolf retorna do sono físico, reassume o comando da sua vestimenta física, ele sente uma claridade muito grande banhando seu raciocínio, e aos seus olhos tudo tinha mais vida, tudo tinha mais cor, tudo tinha mais beleza, tudo tinha mais alegria. E ele então, emocionado e feliz, ele põe a mão no peito e diz: graças te dou, meu Deus, tem razão o meu Pai, tem razão os bons espíritos, tem razão as leis supremas da vida. Fico contigo, meu Pai, e fico também com a evolução, fico com essas duas alternativas que se completam uma com a outra. Então, meus irmãos, nesta canção One God, interpretada por Barbra Streisand, milhões de estrelas no céu colocadas por um Deus, milhões de almas, milhões de nós que se elevam diariamente ao céu procurando Deus, muitos caminhos que se confundem na jornada única que conduz a Deus. Um Pai que ama a todos por igual. Muitas crianças se referem a Deus de maneiras muito diferentes. Meus irmãos, minhas irmãs, não se preocupem. Ninguém está esquecido pela soberana bondade do Criador. Porque o seu Deus, o meu Deus, é o nosso Deus. Este é o Deus, este é o único Deus, Criador e Pai. Agradeçamos, meus irmãos, aos nossos irmãos artistas, aos nossos irmãos cantores que falam de Deus, que compõem melodias falando de Deus, porque eles são, sim, muitos até sem o perceberem, os médiuns da vida, os médiuns das belezas eternas. E apesar de toda essa desordem aparente, de toda esta suposta confusão que o planeta Terra vive nessa intrincada transição planetária, apesar de toda essa aparente desordem, não estamos caminhando para a bagunça, não estamos caminhando para o caos, não estamos caminhando para a destruição. Estamos caminhando, sim, na direção de um mundo melhor, onde o amor será sentido em profusão pelos nossos corações, porque Deus está no comando de tudo. Jesus é o Filho bem-amado do Criador, que obedece amorosamente às ordens do Pai. Kardec é o nosso grande professor. O Espiritismo é a grande religião da vida, e nós somos os pequeninos filhos de Deus, mas que experimentamos a grande e a grata sensação de louvar ao Pai todos os dias, procurando reconhecer
o seu supremo poder criador. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça com a nossa gratidão pela caridade da atenção de todos. Graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.